Um pastor cheio da presença do Senhor, do Espírito Santo, um pastor que é zeloso pela obra, pelos seus membros, e nós estamos vendo aí mesmo grandes homens de Deus que estão se levantando nesse lugar, e grandes coisas que Deus está fazendo e continuará fazendo. Louva a Deus pela vida de todos, pela família do irmão Gilmar. Deus nos abençoe, uma alegria poder revê-los, grandes amigos. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, demais irmãos, amigos, a todos. Agradeço a Deus pela confiança. Amém, irmãos? Confesso aos irmãos, a gente recebeu um convite ali do pastor Doni. Quando a gente recebe o convite para ministrar, a preocupação chega, isso é normal, e a gente vagueia nos nossos pensamentos o que é que o Espírito Santo tem para nós compartilhar com a igreja. E o Senhor nos levou no texto do Evangelho de João, lá no capítulo 11. Deus poderoso! E o Senhor já vem falando através de louvores, e Deus vem confirmando a palavra nesta noite, através da inspiração do jovem Rafael. Que Deus não nos chamou, irmãos, para nós estarmos assentados no nosso zona de conforto, no nosso lugar. Não, Deus tem um propósito sobre a minha vida, sobre a tua vida. Amém, irmãos? Evangelho de João, no capítulo 11, um texto bastante conhecido dos irmãos. Vamos ver alguns versículos. O versículo 1 diz assim: então estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor Jesus com unguento e tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandando-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro, e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Versículo de número 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Olha, Betânia estava em Jerusalém a quase 15 estádios. E muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha e saiu ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu viesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. E disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, e que há de vir ao mundo. E dito isso, partiu em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: mestre está e te chama. E ouvindo isto, levantou-se e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela à casa consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saiu, asseguraram-lhe, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar, também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disse, pois, os judeus: vede como amava. Alguns deles disseram: não podia ele
que este não morresse. Jesus, pois, moveu-se outra vez muito em si mesmo. Veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, e disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. E disse-lhe Jesus: não hei dito que se crer esperarás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou porque houveras ouvido, pois eu nem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam em que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou em grande voz: Lázaro, veio para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto com lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode tomar teu assento, irmãos. Irmãos, o texto que lemos, o texto um pouco que nós lemos, um pouco extenso, o texto, a história, a narrativa, confesso aos irmãos que foi um texto ao qual o Senhor bradou em meu coração aos últimos minutos que eu estava ali para concluir algo que o Senhor tivesse para falar com a sua igreja nessa noite. Eu confesso aos irmãos que eu tenho uma narrativa nessa história, mas nós sabemos que a história de Marta, de Maria e de Lázaro, essa história ela é bastante conhecida. E no entanto, a primeira leitura, a primeira imagem que nós vemos, as palavras que nós ouvimos, ela é de fácil interpretação. Nós vamos ver que é a narrativa de um milagre que Jesus está realizando em uma cidade. É um milagre que está acontecendo pelo fato de ali alguns irmãos estarem em um grande aperto, onde a Bíblia vai dizer que o seu irmão havia morrido. Então Jesus vai chegar naquele lugar e vai operar um grande milagre. Mas quando nós olhamos, irmãos, para essa passagem, para esse texto, existe algo, irmãos, que é muito lindo e glorioso, que envolve o texto, a história, a narrativa do Evangelho de João, no capítulo 11. Porque nós sabemos, irmãos, que o escritor, a narrativa dessa história, nada mais e nada menos é que o apóstolo João. O apóstolo João é um homem que nós devemos de tomar a máxima da atenção, porque o apóstolo João é quem vai se destacar entre os 4 evangelistas. Nós sabemos que entre os 4 evangelistas existem 3 deles que são considerados os evangelistas sinóticos. São os evangelistas que mais se combinam na sua história, nas suas narrativas. E o apóstolo João, ele mesmo sendo evangelista, ele não entra nessa classe de ser sinótico, porque o evangelho, as escrituras do evangelho de João, ele toma uma forma, um pouco tanto diferente dos demais. Então, nós olhamos, irmãos, para o evangelista Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem a narrativa dos evangelhos de Jesus. Eles começam narrando, irmãos, a história do nascimento de Jesus. Eles vão começar narrando e dizendo que havia uma mulher que estava desposada, e essa mulher então foi visitada pelo Espírito Santo e foi envolvida, e sobre ela foi ali colocado o Espírito do Senhor, e sobre ela ia nascer o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E aquilo chama a atenção no Evangelho de João, porque João ele tem um foco, mesmo ele sendo evangelista, mas João também tem um objetivo ao escrever o seu Evangelho. Diferente dos 3 evangelistas, João é quem vai se destacar, porque quando nós estudamos o Evangelho de João, João é um evangelista que não vai se preocupar tanto com detalhes, mas João vai se preocupar em demonstrar a divindade e o poderio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E isso nós vemos quando nós começamos a ler o Evangelho de João. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão narrando uma mulher que estava virgem de pousada, João não começa contando uma história, João vai direto
a multidão queria os sinais. E aqui demonstra que ele está acima dos sinais. No lugar dos hebreus, ele tem essa preocupação. Ele vai trazer a narrativa que Jesus está acima dos patriarcas. Ele narra que nós dizendo que antes que Abraão estivesse, ele já era. Antes que Moisés estivesse rei, Jesus já era. Antes que os homens, os sacerdotes começassem a oferecer o sacrifício no templo, Jesus já estava assim. Antes, irmão, do sacerdócio ser estabelecido na terra, Jesus já era o sumo sacerdote. Porque a Bíblia vai dizer que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor Jesus já estava pairando sobre as águas. A Bíblia diz que antes mesmo de formar toda a terra, Jesus já era. Mas em Apocalipse ele vai descrever isso. Eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o princípio, o início e o fim. Então antes de todas as coisas, Jesus já era, Jesus já é e sempre será o primeiro. Ele é a primícia das criações. É o nosso Senhor Jesus. Deus de glória. Por que ele é maior do que as nossas necessidades? Porque muitas vezes quando nós vemos as nossas necessidades sendo supridas, quando nós vemos as nossas orações serem atendidas, a nossa maior tendência muitas vezes é nós desfalecemos, é nós entrarmos na zona de conforto, como foi comentado aqui. E o que nós vemos, irmãos, hoje, irmãos, aonde tem arrastado multidões, igrejas que estão lotadas, irmãos, mas estão somente atrás dos sinais. Deus de glória. E quantas pessoas, irmãos, que recebem o seu milagre e viram as costas e esquecem de olhar para aquele que está além do milagre. Eu acho lindo, irmãos, na vida de Jó, no capítulo 13, no versículo 15. Jó está destruído. Jó está solcado da telha. Mas no capítulo 13, no versículo 15, o que é que Jó vai dizer? Ainda que ele me mate, todavia eu esperarei no Senhor, aleluia. Ele está acima das tuas necessidades, meu irmão. Ainda que nesta noite ele não te responda, ainda que nesta noite não haja milagre sobre a tua vida, ele ainda permanece fiel, ele ainda permanece santo, ele ainda permanece verdadeiro, porque ele é maior. Deus não quer trazer essa narrativa. A maior preocupação de João é essa: é nos transmitir que a divindade de Jesus está acima de tudo, está acima de todas as nossas necessidades. Deus poderoso. Davi, não sendo pecador como todos nós que aqui estamos, mas ele é privilegiado. Davi está vivendo o pior momento da sua vida. Ele foi confrontado por um profeta. Ele havia cometido todos os erros, irmãos, que não devia ter cometido. Ele havia adulterado. Ele havia planejado a morte de um dos seus grandes soldados. Ainda que Davi apresentasse-se bem, mas por dentro Davi estava moído. E quando Davi cai na sua consciência, Davi faz uma análise no Salmo de número 51. O que é que Davi vai fazer? Davi simplesmente vai se prostrar e vai dizer: Senhor, tira minha coroa, tira
Eu confesso aos irmãos que eu olhei, eu fui procurar em outros evangelhos e não consegui encontrar. E pensei comigo, Senhor, como pode uma história tão grandiosa, uma história que nos traz grandes ensinos, grandes revelações, irmãos, da divindade, do poder de Jesus Cristo. Porque o milagre que Jesus vai realizar, irmãos, não é um milagre qualquer. Jesus vai realizar um dos grandes e, por que não, um dos maiores milagres a serem realizados por Jesus, que é trazer aquilo que está morto, trazer a vida. É o maior milagre que Jesus pode fazer, é o maior milagre que Jesus realizou, porque a Bíblia vai dizer que eu, você, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas através do sacrifício do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, nós fomos vivificados, fomos vivos juntamente com Ele. Aleluia! Nós estamos diante de um grande milagre que Jesus vai realizar. E quando nós começamos a ler essa história, algo já nos chama a atenção. Porque a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que agora Jesus, ele recebe uma notícia. E vão dizer para ele, Jesus, sabe os seus amigos, sabe aquele que você visita aos finais de semana, sabe Jesus, aqueles que você sempre passa lá para descansar os seus pés. Eles mandaram me avisar que o seu amigo, aquele que tu amas, ele está enfermo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus simplesmente responde para eles e vai dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado. E na narrativa ele vai exclamar e vai dizer: ora, mas Jesus amava eles, mas Jesus não vai atender por imediato. Então a resposta vai chegar. Então, ainda que eles não sejam atendidos por imediato ou na hora que eles querem, mas eles vão receber uma palavra. Aleluia! E o Senhor Jesus tem esse poder, irmãos. Muitas vezes não é na hora que nós queremos, mas Ele sempre vai ter uma palavra para você. Ele sempre vai ter algo para te consolar. Ele sempre vai ter algo para confortar o teu coração. Então não se preocupe se Ele não te responder por imediato, mas por certo, sempre vai ter uma palavra para você. Aleluia! Então Jesus vai enviar uma palavra. E interessante, meus amados irmãos, é essa expressão que Jesus usa lá. Isso não é algo normal, isso não é algo que nós podemos simplesmente atribuir ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se entregou por todos. Não é acepção de pessoas, meus amados irmãos. Mas por certo, o que vai nos diferenciar é que essa família, essas pessoas, esses irmãos, eles mantinham uma amizade, eles mantinham um relacionamento com Jesus. Eles sabiam aproveitar a oportunidade que eles tinham. Eles sabiam aproveitar quando Jesus passava. Eles sabiam aproveitar quando Jesus se manifestava. Eles sabiam quando Jesus chegava na sua casa. Eles abriam a porta da sua casa e diziam: Jesus, pode entrar, tu és bem-vindo. E isso vai fazer diferença ao grau de relacionamento que nós temos com Jesus. Aleluia! E hoje, irmão, infelizmente, irmão, nós estamos vendo quantas pessoas, irmãos, que estão à procura do milagre. Quantas pessoas, irmãos, que estão necessitadas, perecendo, estão correndo atrás do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para a sua intimidade, não tem relacionamento com Deus, não quer compromisso, não quer tomar posição, como é que vai agir? Aleluia!
quem diga que nós não somos inocentes, meus irmãos. Nós sabemos muito bem que a partir do momento que nós se posicionamos com Deus, a tendência é nós passarmos por prova, é nós passarmos por lutas, é nós passarmos por grandes provações e por grandes momentos de necessidade. Mas Jesus já está revelando qual é o propósito dessa necessidade. Jesus já revela qual é o propósito dessa luta, qual é o propósito dessa enfermidade, dessa dor que você está passando. Ele vai dizer que isso é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja exaltado, aleluia. Porque é sobre a tua vida que Ele vai manifestar o poder, é sobre este problema que Ele vai manifestar a sua grau de amizade que você tem com Ele, aleluia. Porque esta aprovação não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Deus Santo, Deus poderoso. Então Jesus vai se aproximar da cidade. Quando Jesus se aproxima, Marta é quem sai correndo. Marta, ela chega e se aproxima de Jesus, e nós vamos observar o tom que ela vai falar. Ela vai dizer: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se o Senhor tivesse ouvido quando nós mandamos os mensageiros, se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não havia morrido. Aí Jesus vai responder para ela: teu irmão há de ressuscitar. E ela vai dizer: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Então nós vamos ver que Marta, nós vamos ver as narrativas da história, que Marta, ela sobre aproveitar os privilégios. Ainda que a Bíblia vai dizer que Marta era aquela que se preocupava quando Jesus chegava, ela se preocupava com os afazeres da sua casa. Mas com certeza ela ouvia e pôde aproveitar alguns dos ensinamentos que Jesus dá dentro da sua casa. Então Marta, ela vai simplesmente dialogar com Jesus. E a sua expressão é: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Então Marta vai voltar e vai anunciar Maria, falar: Maria, Jesus está aí. E aqui nós vamos entender uma pequena diferença entre Marta e Maria. Nós já vemos nas narrativas antigas que Maria era quem dava mais atenção para Jesus quando Jesus chegava. Marta, ela deixava ali alguns afazeres, e a preocupação maior dela era sentar e ouvir a palavra que Jesus tinha, porque ela sabia que pela palavra ela seria fortalecida, ela sabia que pela palavra ela teria a sua vida transformada, teria resposta para a sua vida. Porque Jesus não ensinava como os demais, Jesus tinha poder na sua palavra. Então Maria sabia observar muito bem, então ela sentava para ouvir. Então Marta vai se aproximar. Mas diferente de Marta, Maria, ela vai fazer algo diferente. Glória a
havia uma classe chamada fariseus, e os fariseus em diálogo com Jesus, o seu diálogo era tentar encontrar em Jesus um defeito, tentar em Jesus algo que pudesse lhe acusar. Jesus já estava cansado com aquelas pessoas, com as multidões que corriam atrás dele somente para ver sinais. Nós vamos ver isso depois da multiplicação dos pães. A multidão vai se adiantar, vai correr, e Jesus diante deles vai dizer: por que vocês me buscam somente pelos sinais que eu faço? Deus! Mas quando Jesus encontra alguém que se prostra, quando Jesus encontra alguém que toma uma atitude diferente dos outros, ele se move em si. Então, se nós queremos, amados irmãos, mover o coração de Jesus, nós precisamos de mudar as nossas atitudes, precisamos de mudar as nossas ações, aleluia, porque a partir do momento que nós mudarmos as nossas ações, podem ter certeza que você vai conseguir mover o coração daquele que é eterno, que é poderoso, daquele que tem o poder sobre as suas mãos, aleluia. Porque ao invés de nós questionarmos, nós vamos adorar o nome do Senhor. Em vez de nós reclamarmos, nós vamos reconhecer: tu és Senhor, aleluia. Se tu fizer, tu és Deus. Se tu não fizeres, tu também é Deus da mesma forma. Aleluia. Então, as nossas atitudes, as nossas posições é que vão fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. São as nossas ações, as nossas atitudes. Em vez de nós chegarmos com o coração cheio de perguntas e indagações, vamos chegar com o nosso coração aquebrantado. Em vez de nós chegarmos aí e indagarmos a Deus, vamos aprender a ouvir primeiro. E então agora Jesus, diante dessa ação, diante da atitude daquela mulher, Jesus se dirige até Lázaro. Jesus vai perguntar: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. E aqui entra um dos versículos bastante bíblicos. Às vezes a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Eu não sei se vocês conseguem entender, ou se nós conseguimos compreendermos o que é mover-se Jesus no seu íntimo. Um homem que tem o domínio, um homem que tem o poder, um ser que é divino. Ele é movido, um homem que tem o controle sobre tudo. Ele é movido no seu íntimo. E a Bíblia vai descrever que ele chora. Isso demonstra a sua compaixão. Isso demonstra que ele conhece a nossa dor. Isso demonstra que ele também é homem. Que ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas decisões. Ele conhece os nossos pontos fracos. Ele conhece, ele sabe. É por isso que quando nós se prostramos com o nosso coração diante dele, ele se comove, independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente da posição que nós se encontramos, aleluia. Mas a partir do momento que nós se movemos dentro de nós, as mãos do Senhor descem sobre a nossa vida. Ele começa a trabalhar no nosso íntimo. É isso que muitos têm dificuldade de entender. É aquele irmão que muitas vezes está fazendo tudo errado. É aquela irmã que está fazendo tudo errado. Mas quando a palavra penetra dentro daquele coração e ela se prostra, aquilo também move
o coração do Senhor, aleluia. Então agora nós vemos Jesus se movendo. Glória a Deus. E aqueles que estão ali junto com ela vão dizer, mas se ele os amava, por que ele não fez como ele fez na sua caminhada? Deus. Assim como ele fez com os cegos. Por que ele não faz como ele fez com aqueles enfermos doentes? Por que ele não fez como aquele homem que estava coxo? Aquele homem que estava na cama no tanque de Betesda? Por que Jesus não veio simplesmente se ele os amava? É porque infelizmente, irmãos, pessoas quando olham para as nossas vidas vão olhar simplesmente para a circunstância que nós estamos vivendo. Eles não sabem que nós estamos a caminho de receber um grande milagre. Eles não sabem, irmãos, quem é que está junto com nós. Eles não sabem quem é que é o nosso amigo verdadeiro. Eles não sabem quem é que está junto de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus vai dizer onde está, ele vai dizer, Marta vai chegar, mas Senhor, já faz 4 dias, Senhor, que ele está morto, faz 4 dias que Lázaro morreu. Senhor, já não há mais uma esperança, Senhor, até o 3º dia ainda, Senhor, mas já é o 4º dia, Senhor, já cheira mal, Senhor. Jesus mais uma vez vai dizer, eu já não te disse, que se tu creres, verás a glória de Deus, aleluia. Jesus vai dizer mais uma vez, eu já não te disse, que se tu creres, verás a glória de Deus, meus amados irmãos. Porque Deus está chamando a nós, nos está falando de algo que vai além do sobrenatural. A chamada que Jesus tem para a nossa vida é para vermos além do problema que nós estamos vivendo. O que Jesus está chamando é para nós termos além daquilo que está além da nossa frente, diante dos nossos olhos, aleluia. Porque é muito fácil não nós cremos e acreditarmos quando o vento está ao nosso favor. É fácil não nós cremos quando nós estamos vendo mudança. É fácil não nós cremos quando nós já estamos vendo que as coisas estão melhorando. Eu quero ver, irmãos, é nós cremos quando tudo parece que está acabado. Eu quero ver, meus amados irmãos, nós cremos quando todas as esperanças parecem que a nossa força foi embora. Mas Jesus ainda tem uma palavra: se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Eles vão dizer, Senhor, eu sei, Senhor, que eles vão ressuscitar. E ele vai dizer, não, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Jesus manifesta a sua divindade, o seu poder. O que é o problema que você está vivendo, meus amados irmãos? Diante deste problema, qual é a situação que você está vivendo? Diante deste homem que está dentro de uma sepultura, qual é o teu problema, minha amada irmã? Diante deste problema, mas se tu creres, verás a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Lázaro está morto há 4 dias dentro do sepulcro, dentro da sepultura. Amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que Lázaro está há 4 dias. Lázaro está cheirando mal. Quando nós olhamos para este evento, quando nós olhamos, irmãos, para este sinal que está aqui acontecendo, a morte. O que é morte, meus amados irmãos? A morte para a ciência é considerado um desligamento de um sistema. Quando a pessoa entra em óbito, o seu corpo, o seu sistema orgânico
Jesus vai dizer para ele hoje mesmo: tu estarás no paraíso. Então nós vamos entender, meus amados irmãos, que Lázaro, ele não está naquela sepultura, Lázaro está lá no paraíso. Então nós vamos ver aqui, para que isso, pregador, para nós entender o poder da voz de Jesus quando ele se levanta, para nós entender o poder da voz de Jesus quando ele fala. Quando Jesus fala, a morte tem que obedecer, e é isso que Jesus vai fazer. Jesus vai chegar diante da sepultura e vai dizer: morra uma pedra, e Jesus vai dizer: Lázaro, saia para fora, Lázaro. E aquela voz rebola, aquela voz vai entrar, vai penetrar aquela sepultura e vai até o paraíso. Lázaro é desperto no paraíso. Então Lázaro desce, toma posse do seu corpo, e o seu sistema então começa a ser aquecido, o seu corpo começa a receber o aquecimento do Espírito. Então os nervos começam a tomar vida, as suas correntes sanguíneas começam a correr. O milagre está acontecendo na vida de Maria, o milagre está acontecendo na vida de Marta. Lázaro está ressuscitando, o milagre vai chegar, o milagre vai acontecer, porque a voz de Jesus vai chegar na tua casa, a voz de Jesus vai chegar a voz de Jesus. Ouça nesta noite, a voz do Senhor é poderosa, ele vai soar, ele vai dar um fim na tua luta, na tua prova, porque quando Jesus falar, quando Jesus lançar a sua voz, o mal vai ter que ir embora. Quando Jesus clamar a sua voz, a enfermidade vai sair, a enfermidade vai ter que sair pelo poder e pelo nome de Jesus. Quantos terem o poder da voz de Jesus? Vamos terem o poder da voz de Jesus. E essa voz que nós precisamos ouvir, é essa voz que nós precisamos, irmãos, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Aleluia. Então aquelas mulheres, irmãos, que choravam, que passaram por grandes apertos, elas estão recebendo um grande milagre. Glória a Deus. Aleluia. É o que muitos têm dificuldade de entender, que é conforme o grau da luta, da prova que nós estamos passando, é o grau da vitória que Deus vai te dar. Por mais difícil que seja, maior vai ser quando Ele se manifestar. Aleluia. E é isso que estava acontecendo, porque milagre nós muitos receberam, mas agora o milagre nós de 4 dias essas mulheres receberam. Então aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida não é como Ele fez na vida dos outros. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, pode crer nesta noite que será maior, será muito mais grande, será muito mais poderoso, porque nesta tua luta tem um propósito, nesta tua luta tem um propósito, o propósito de Deus não é para você cantar um na vitória, não. Esse propósito que Deus tem não é simplesmente para você cantar um cântico, não. Esse propósito que Ele tem é para que o nome dEle seja glorificado, é para que o teu nome, é para que o nome do Senhor seja exaltado. Aonde você passar, aonde você pisar, eles vão dizer: realmente Jesus ama, realmente Jesus é sobre a vida deles. Olha o que Jesus realizou, aquilo que estava perdido, aquilo que já não tinha mais solução. A voz de Jesus chegou e transformou a vida deles, e foi um grande milagre. Aleluia. E muito mais do que isso, nós temos, meus amados irmãos, o nome do Senhor sendo glorificado. A Bíblia também vai dizer que aqueles que estavam à sua volta, aqueles que estavam junto ali com eles, a Bíblia vai dizer que quando eles viram aquele sinal acontecendo, eles passaram a crer, eles passaram a acreditar. Aleluia. Eu não sei se você já entendeu
sobre a tua vida, pessoas vão crer, pessoas vão começar a acreditar, pessoas vão ter que confessar que o teu Senhor é poderoso para fazer, aleluia, para fazer um milagre na tua vida. Passou vergonha, mas Ele agiu, passou necessidade, mas Ele operou, passou necessidade, mas o Senhor se manifestou sobre a vida dele, aleluia. Oh, o Espírito Santo, Ele faz milagre, Ele não mudou, Ele ainda permanece o mesmo, aleluia. Mas porque eles creram no poder de Jesus, da chamada que Jesus tinha para nós crermos nele, crermos no seu poder e crermos que Ele acaba o valor daqueles que buscam. É o que vai identificar, meus amados irmãos, nós como verdadeiros cristãos. O que identifica nós como cristãos, irmãos, não é do grau dos milagres que acontecem sobre a nossa vida, mas é pela nossa perseverança, porque quem persevera, ele acredita no seu coração, e ele ainda persevera, continua crendo que se ele já fez uma vez, ele vai tornar a fazer de novo, aleluia. Então o milagre acontece. Lázaro se levanta. Lázaro está de pé. E as pessoas se moveram a terra. E nós vemos que Lázaro sai para fora. Aqueles que estavam ali juntos, eles presenciaram, eles puderam ver aquele que estava morto agora está ressuscitado. Para aqueles que estão ali, Jesus vai dar uma palavra. Jesus vai dizer para ele: desliga-os e o deixa aí. Então, quando Lázaro sai, Lázaro está com as suas mãos amarradas. Quando Lázaro sai, o seu rosto está envolto. E aqueles que estão presenciando, Jesus vai dizer para ele: tire as ataduras das suas mãos, tire as ataduras do seu rosto, e tire as ataduras dos seus pés. Isso daqui não foi algo que falou muito forte no meu coração, porque o Senhor tem a voz de comando, mas Ele transferiu a responsabilidade para aqueles que estavam ali. Vai lá e tira as ataduras daqueles que estão amarrados. Vai lá e tira as ataduras daqueles que estão com os pés presos. Vai lá e tira as ataduras daqueles que estão com o seu rosto de volta. Eu vejo nós, irmãos, nessa posição. Eu vejo Jesus falando conosco nessa noite: desatai-vos. Quantas pessoas, irmãos, que já não encontram mais forças para vir até Jesus, porque a voz de comando já foi dada, a voz de comando, a ordem já foi falada, irmão, já foi dada a ordem, mas agora a responsabilidade está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. Vamos, meus amados irmãos, continuarmos anunciando o poder de Jesus. Vamos tirar as ataduras das mãos das pessoas. Quantas pessoas que estão presas nos seus lares, quantas pessoas que já não encontram mais forças para vir para a casa do Senhor, mas Jesus está confiando esta responsabilidade a mim, está confiando esta responsabilidade a você, está confiando esta responsabilidade para a sua igreja. E é aqui, meus amados irmãos, que nós vamos ver, irmãos, e vamos entender o grande poderio de Jesus Cristo.
Aleluia. Eu peço que a igreja se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Foi a maior preocupação que Jesus teve com os seus discípulos. Foi o maior amor que Jesus teve por eles, porque são vocês, são eles que vão dar continuidade a esse evangelho. O Senhor confia a mim, confia a você nesta noite. Então, meus amados irmãos, não é tempo de nós se preocuparmos com as adversidades desta vida. Não é tempo, meus amados irmãos, de nós se preocuparmos com as coisas deste mundo. É tempo de cada dia nós vencermos as barreiras, os empecilhos e impedimentos, e para que nós possamos sermos testemunha lá fora, que nós possamos ser, irmãos, aqueles, irmãos, que vai tirar a atadura daqueles que estão presos lá fora, que nós sejamos aqueles, irmãos, que o Senhor vai usar para remover a pedra, que nós sejamos aqueles, irmãos, que Deus vai usar para tirar as ataduras das mãos, para Ele exaltar, glorificar o nome do Senhor. Que seja eu, seja você, irmão, que Deus vai usar para nós tirar as ataduras dos pés, irmão, daqueles que não conseguem andar, daqueles que não conseguem vir na casa do Senhor, mas o Senhor confia a mim, confia a você nesta noite. Aleluia. Feche meus olhos, vamos orar nesta noite ao Senhor, que nós possamos dizer: Senhor, aqui nós estamos, Senhor, para fazer conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Oh Espírito Santo, Pai, nós ouvimos, Senhor, a tua voz, meu Pai. Senhor, nós ouvimos, Senhor, nesta noite, Pai, o poder das tuas mãos, Pai, o poder que o Senhor tem, Pai, para fazer e para realizar, Pai, neste lugar, Senhor. Eu creio, meu Deus, que o Senhor, Pai, está levantando, Pai, neste lugar, Senhor, homens, mulheres, Senhor, com este trabalho, meu Deus, para tirar as ataduras daqueles, meu Pai, que estão aprisionados, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, continua capacitando, continua, meu Deus, trabalhando, Pai, em corações neste lugar, meu Pai, porque eu sei, meu Senhor, que aqui existem corações, Pai, existem almas, Pai, que estão sedentas, Senhor, por aqueles que estão perdidos, Senhor. Pai, honra, Senhor, este propósito, Senhor, na vida dos teus filhos, Senhor. E eu tenho, meu Pai, que vidas serão, Pai, alcançadas, vidas, Pai, serão transformadas, Senhor, pelo poder do teu Evangelho. Pai, capacita nesta noite, Senhor, homens, mulheres. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, tira, meu Pai, todo embaraço, todo empecilho. Meu Senhor, ó Pai, move, Senhor, as tuas mãos nesta noite, Pai, sobre este lugar. Meu Deus, que este lugar, Pai, continue sendo um lugar, Pai, de grande avivamento, um lugar, Pai, onde, Pai, haverá, Pai, um grande número, Pai, meu Deus, de almas, Senhor, se convertendo aos meus pés, Senhor. Meu Pai, honra, Pai, a fé dos filhos, capacita, usa, Senhor, eles, Pai, na tua mão, meu Pai. E assim, Senhor, nós pedimos, Senhor, que o teu nome seja, Senhor, glorificado e exaltado para todos sempre, aleluia. E aqueles que creem e acreditam, bate palmas bem alegre para o nosso